Olá, que bom que você está aqui. Eu sou o terapeuta Valdir Soares e preparei este conteúdo com muito carinho para você. Eu espero sinceramente que este filme possa trazer reflexões, novos insights e algo de muito valia para a sua vida. Se este conteúdo fizer sentido para você, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe com quem você gosta. Se tudo se move, se tudo ressoa, a cura é simples, sentir apenas as coisas boas. Eu sou instrumento, eu sou a canção, tudo é movimento dentro do meu coração. O mundo pode até desafinar, mas eu paro, posso respirar. Tudo encontra no meu ritmo, conexão divina. Muito antes da linguagem verbal, antes das palavras encontrarem significado, o ser humano já conhecia uma linguagem. Uma linguagem que não precisava ser traduzida. A linguagem do som. O som estava presente no primeiro choro de uma criança, nas batidas do coração, no ritmo dos passos, no rugido dos trovões, e nas batidas ancestrais que reuniam pessoas ao redor do fogo. Desde os primeiros povos, o ser humano percebeu algo que a ciência só começou a investigar muito mais tarde. O som não apenas é ouvido, ele é sentido. Uma vibração pode despertar uma memória. Um ritmo pode alterar nosso estado emocional. Uma melodia pode acalmar, energizar, despertar lembranças, ou até provocar arrepios em todo o corpo. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Será que o som pode fazer muito mais do que mudar aquilo que sentimos? Será que determinadas frequências podem influenciar nossa fisiologia, nosso cérebro, nosso sistema nervoso e a maneira como o nosso organismo responde ao mundo? Olhe ao seu redor. Tudo parece imóvel. A cadeira onde você está sentado, a parede diante dos seus olhos, o seu próprio corpo. Mas essa aparente estabilidade é apenas uma ilusão. No interior da matéria, átomos vibram, moléculas se movimentam, células trocam sinais. E o seu coração pulsa, aproximadamente a cada segundo. Você não é uma estrutura estática. Você é movimento. Você é ritmo. Você é vibração. E talvez seja justamente por isso que o som tenha um impacto tão profundo sobre nós. Porque, de alguma maneira, vibração encontra vibração. Mas aqui começa o verdadeiro mistério. Durante séculos, a medicina ocidental concentrou-se principalmente na química do organismo, hormônios, neurotransmissores, medicamentos, reações bioquímicas, como se o corpo fosse uma máquina extraordinariamente complexa, formada por peças que precisam ser corrigidas quando alguma coisa deixa de funcionar. Mas e se essa visão for apenas parte da história? E se o organismo não responder somente à química, mas também às informações transmitidas por sinais físicos, luz, eletricidade, campos eletromagnéticos, pressão, vibração, som? É nesse território que surge uma das ideias mais fascinantes da biologia moderna. A possibilidade de que nossas células sejam muito mais sensíveis ao ambiente do que imaginávamos. Pesquisadores como Bruce Lipton popularizaram a discussão sobre a influência do ambiente e dos sinais externos sobre o comportamento celular. Mas precisamos separar cuidadosamente ciência comprovada, de hipóteses e de interpretações que ainda estão sendo investigadas. Porque quando falamos sobre som e saúde, entramos em uma fronteira fascinante. Uma fronteira onde a acústica encontra a neurociência, onde o ritmo encontra a emoção, onde a música encontra a fisiologia
e onde uma pergunta permanece: será que o som pode ajudar a transformar aquilo que acontece dentro de nós? Talvez, para compreender essa possibilidade, precisemos primeiro aprender a ouvir aquilo que nossos ouvidos não conseguem escutar. Porque talvez o universo inteiro, inclusive o nosso próprio corpo, esteja constantemente dizendo alguma coisa. E talvez tenhamos passado a vida inteira sem perceber que estamos ouvindo. Nós fomos ensinados a acreditar na física newtoniana, que enxerga o mundo físico como uma máquina feita de matéria. Nessa visão ultrapassada, se você quer mudar o corpo, precisa usar químicos, fármacos ou cirurgias. Mas a física quântica veio e nos mostrou uma verdade fundamental. Não existe matéria separada da energia. Tudo o que existe no universo é feito de campos de energia vibracional. As suas células possuem receptores na membrana, como se fossem pequenas antenas sintonizadas com o ambiente externo. Quando uma onda de energia sonora ou eletromagnética atinge a membrana celular, ela altera a carga vibracional das proteínas. Isso muda a forma física da proteína e muda a função da célula instantaneamente. Não é a química que controla a vida em primeiro lugar, é a frequência. Quando alteramos a vibração que envolve a célula, alteramos a própria expressão da nossa biologia e da nossa vida. Pense nisso por um instante. Suas células têm antenas. Elas escutam a sinfonia que você coloca para tocar no seu ambiente e dentro da sua própria mente. Se o som altera a forma das proteínas, o que acontece quando você é exposto ao caos vibracional do estresse diário? E o que acontece quando o tom certo é tocado? Inicia-se um processo de sintonização, um ajuste fino de frequências, que a física chama de entrainment, ou sintonização ressonante. A maioria das pessoas vive em um estado constante de sobrevivência. Quando você está estressado, o cérebro entra em frequências de ondas beta de alta amplitude. É um ritmo desordenado, caótico e desconectado. O coração bate de forma incoerente, o sistema nervoso dispara alarmes de perigo e o corpo consome suas próprias energias apenas para se defender. Mas quando introduzimos frequências sonoras coerentes e ritmos específicos, como batidas binaurais ou música em frequências harmônicas, o cérebro começa a sincronizar seus dois hemisférios. Ele desacelera das ondas beta para os estados alfa e teta. Nesse estado de desaceleração ritmada, o sinal que o cérebro envia para o resto do corpo muda de luta ou fuga para restauração e cura. Você sai da incoerência para a coerência. A música atua como uma ponte que guia as ondas cerebrais diretamente para o campo do subconsciente, onde a verdadeira reestruturação biológica acontece. Coerência. Uma palavra simples, mas com poder devastador. Quando o cérebro e o coração entram em coerência, o corpo para de produzir os hormônios do medo e começa a sintetizar a química da regeneração. Não é mágica, é física. É a assinatura vibracional do som reorganizando o caos celular. Mas como esse impacto atinge o sistema energético do corpo humano? Como a música afeta a malha invisível, que as tradições milenares chamam de chakras? Durante milênios, os mestres do Oriente ensinaram que o corpo humano possui 7 centros primários de energia. Os chakras. Cada centro associado a um plexo nervoso, a uma glândula endócrina e a uma frequência específica de ressonância. A ciência moderna agora descobre que cada um desses centros responde a comprimentos de onda e ritmos sonoros distintos. Os ritmos graves e ancestrais estimulam o centro da sobrevivência e da presença física. As harmonias complexas e elevadas desbloqueiam os centros superiores da intuição e da consciência. Se você olhar para as antigas tradições espirituais, sejam os cantos gregorianos, os mantras védicos ou os tambores xamânicos, todos eles usavam o som não como mera expressão artística, mas como uma tecnologia precisa de regulação humana. Eles sabiam intuitivamente o que a ciência da computação e a neurocardiologia hoje comprovam. O coração e os centros de energia do corpo
se comunicam através de frequências magnéticas. Existe uma frequência específica de 1 Hz. Quando o som ou a respiração nos levam a essa frequência de 1 Hz, o coração, o cérebro e os centros de energia entram em um estado de ressonância perfeita. Os neurônios do coração comunicam-se diretamente com o cérebro. O sistema imunológico ganha um impulso extraordinário que pode durar horas. O som é a chave de acesso que traduz a intenção da nossa consciência em linguagem biológica. E quando entendemos que cada centro de energia do corpo está fisicamente ligado a um conjunto de nervos e glândulas, percebemos que o som atua exatamente como um diapasão. Se você tocar um diapasão na nota Lá, em uma sala cheia de instrumentos, os outros instrumentos começam a vibrar na nota Lá sem que ninguém os toque. Isso é a lei da ressonância. Quando tocamos ritmos e sons harmônicos perto de um corpo em desequilíbrio, os chakras e os órgãos bloqueados são forçados a se reajustar para acompanhar aquela frequência limpa. É uma reorganização energética completa. Você é um instrumento. Sua mente, suas emoções, seu DNA são as cordas. E o mundo ao seu redor, as vozes que escuta, o ruído urbano, as frequências que consome. São os músicos que estão afinando ou desafinando a sua estrutura. Vivemos em uma sociedade ruidosa. Um bombardeio ininterrupto de ruídos desordenados, que mantém nossa energia fragmentada e nossos centros vitais em constante estado de defesa. Mas a pergunta que precisamos fazer é: o que acontece quando decidimos assumir a regência da nossa própria orquestra? O que acontece quando os diferentes ritmos da música começam a agir deliberadamente sobre a nossa frequência vital? A resposta para essa pergunta não está no mundo exterior. Ela está oculta na forma como o ritmo penetra no mais profundo do seu ser e reescreve a sua história. Vivemos na era da dissonância, sem percebermos. Fomos mergulhados em um oceano de ruídos caóticos. O zumbido constante das cidades. As frequências eletromagnéticas que cruzam o ar. Os ritmos frenéticos impostos pela rotina industrial. Seu corpo não foi desenhado para essa cacofonia. Quando exposto continuamente a sons desordenados, o sistema nervoso humano entra em um estado sutil, mas devastador, de alerta permanente. A matéria responde ao som. Isso é uma lei física indiscutível. Se o som reorganiza a água, e seu corpo é composto por mais de 70% de água. O que o ruído do mundo moderno está fazendo com a arquitetura das suas células? Quando o corpo é submetido a estímulos desarmônicos constantes, sejam estressores emocionais ou ruídos ambientais incoerentes, a resposta fisiológica é a liberação contínua de cortisol e adrenalina. O problema é que o cortisol prolongado desliga o sistema imunológico. Ele rebaixa a expressão dos genes da regeneração celular e ativa genes associados à inflamação e ao envelhecimento precoce. O cérebro fica preso no modo de alta frequência beta fragmentado, onde diferentes áreas do cérebro não conversam mais entre si. Nós nos tornamos energeticamente esgotados. A energia que deveria estar disponível para a cura, para a criação, para a expansão da consciência, fica inteiramente retida no mecanismo de defesa. Estamos literalmente desafinando a nossa própria biologia todos os dias. Os sons podem desafinar a própria biologia. Imagine uma orquestra onde cada instrumento toca em um tempo diferente, em um tom diferente. O resultado? Dissonância. Perda de harmonia. Quando o organismo perde seu equilíbrio, diversos processos podem ser afetados. A doença não surge simplesmente do nada. Muitas vezes, é o resultado de um longo processo de desequilíbrios que se acumulam no corpo e na mente. Mas
Assim como a dissonância pode romper o equilíbrio, o ritmo certo pode ajudar a restaurá-lo. Cada centro energético do corpo, cada chakra, é tradicionalmente associado a uma determinada frequência e qualidade de energia. Eles não apenas representam estados internos, também podem ser influenciados por estímulos do ambiente, incluindo sons, ritmos e música. Os ritmos graves, pulsantes, ancestrais, frequências profundas que fazem o corpo sentir a vibração, estão associados ao chakra básico, na base da coluna. Eles evocam ancoragem, presença, segurança, conexão com o corpo. Conforme o ritmo ganha complexidade e a melodia se expande, a experiência sonora percorre outros territórios. O movimento fluido da música pode despertar emoções e criatividade, associado ao chakra sacral. A cadência firme e pulsante remete ao plexo solar, evocando força, confiança e poder pessoal. As antigas tradições orientais desenvolveram escalas musicais e mantras específicos para cada um desses centros energéticos, porque compreendiam o conceito de ressonância simpática. O coração, por exemplo, que corresponde ao centro do Anahata, ou o quarto chakra, é o maior gerador de campo eletromagnético do corpo humano. O campo magnético do coração é cerca de 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. Quando ouvimos músicas que contêm harmonias douradas ou frequências específicas de amor e compaixão, o centro do coração expande seu campo. Ele começa a emitir um sinal magnético coerente que envolve o corpo inteiro, equilibrando os chakras inferiores com os superiores. O som atua como um maestro invisível, ajustando a rotação e a frequência desses centros de energia, para que voltem a operar em sincronia. E a beleza disso reside na biologia molecular. Quando o centro do coração entra em coerência através do som e do ritmo, ele envia sinais químicos e elétricos para o cérebro através do nervo vago. O cérebro, então, libera ocitocina, dopamina e endorfinas. Isso altera o ambiente celular instantaneamente. As células, que antes estavam em estado de proteção e fechadas para a nutrição, mudam seu estado para o modo de crescimento e imunidade. Os centros energéticos e a biologia são, na verdade, duas faces da mesma moeda. A música não altera apenas sua química. Ela reorganiza a estrutura da sua mente subconsciente. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar hábitos, tentando curar traumas, usando apenas a mente consciente, a força de vontade. Mas a força de vontade representa apenas 5% da mente. Os outros 95% estão escondidos no subconsciente. E qual é a linguagem que atravessa a barreira do consciente e dialoga diretamente com o subconsciente? O som, o ritmo, a frequência. Para mudar a sua vida, você precisa acessar o programa operacional do subconsciente. E você só faz isso quando altera o estado das suas ondas cerebrais. Quando usamos o som e ritmos específicos para induzir o cérebro a sair do estado beta e entrar no estado teta, a porta analítica entre a mente consciente e a subconsciente se abre. No estado teta, o cérebro fica extremamente sugestivo. É nesse momento que a frequência da música pode reescrever velhas memórias traumáticas, dissolver condutas limitantes e instalar novos padrões neurais. O som ultrapassa o intelecto e vai direto à raiz da crença imersa no corpo. Não somos apenas ouvintes da música do universo. Somos o próprio instrumento que está sendo tocado. E quando aprendemos a escolher as frequências corretas, deixamos de ser vítimas do ruído do mundo para nos tornarmos os compositores da nossa própria cura. Por séculos, fomos levados a acreditar
que éramos apenas observadores passivos de um universo frio e mecânico, um conjunto de órgãos e tecidos, condicionado pela genética e moldado pelas forças do ambiente. Mas quando a ciência das frequências encontra a sabedoria ancestral, surge uma possibilidade fascinante. Você não é apenas um habitante do universo. Você é parte inseparável dele, experimentando a si mesmo, através de uma infinita sinfonia de frequências. A matéria não é apenas algo que existe. Ela está em constante movimento. Tudo vibra. Tudo oscila. E, talvez, a nossa consciência seja como um maestro invisível, interpretando essa imensa sinfonia que chamamos de realidade. A física quântica nos ensina que a intenção focada, aliada a uma emoção elevada, altera a estrutura do campo informacional ao nosso redor. O som não é apenas uma onda mecânica viajando pelo ar. O som é um carreador de intenção. Quando você une a frequência sonora à intenção da mente e à gratidão do coração, você está emitindo uma instrução epigenética direta para o seu DNA. O DNA não é um destino biológico imutável. Ele é um blueprint dinâmico que responde aos sinais do ambiente. E o sinal mais poderoso que podemos enviar para nossas células é a harmonia vibracional. Ao mudar a sua frequência interna, os genes da doença são silenciados e os genes da saúde e da longevidade são expressos. O poder nunca esteve na pílula externa. Ele sempre esteve na sua capacidade de mudar a sua própria estação vibracional. Nas antigas tradições essênias e nos textos védicos mais remotos, existia um entendimento claro de que a oração original não era feita de palavras ditas pela boca, mas de sentimentos gerados no corpo. E o som era o catalisador para alcançar esse sentimento. Quando usamos tons musicais purificados, mantras ou certas frequências de ressonância, nós não estamos tentando pedir algo ao universo. Nós estamos nos tornando a própria frequência daquilo que desejamos manifestar. Quando o seu corpo, sua mente e seu campo energético entram na frequência da cura, a cura não é uma possibilidade futura, ela se torna a sua realidade presente. O som é o atalho que alinha o microcosmo do homem ao macrocosmo do cosmos. Olhe para a sua história. Quantas vezes você buscou fora o que já pulsava dentro de você? Você esperou que o mundo lhe trouxesse paz, enquanto permitia que o ruído externo regesse seu mundo interno. Você buscou a cura no diagnóstico, sem perceber que a sua biologia é um templo feito de som. Toda célula do seu corpo, cada batimento do seu coração, cada pensamento que cruza a sua mente, é uma nota musical nessa grande sinfonia da existência. Não existe separação entre você e a fonte da vida. Os ritmos que regem os planetas são os mesmos ritmos que alinham os seus chakras. As frequências que sustentam a matéria são as mesmas frequências que podem regenerar a sua saúde, reprogramar o seu subconsciente e despertar o seu espírito. Quando você finalmente acorda para esse fato, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o criador da sua vida. Você percebe que não precisa esperar pela saúde para sentir gratidão ou esperar pela riqueza para sentir abundância. Ao alterar o seu estado vibracional através da mente, do sentimento e do som coerente, você se torna um magneto. O corpo físico responde à nova mente. A biologia obedece à nova frequência. Quando você sintoniza a sua energia com o campo de todas as possibilidades, milagres deixam de ser eventos raros e se tornam o seu estado natural de ser. Você é o cientista, você é a cobaia, e você é o próprio milagre. O ruído do mundo continuará lá fora. As cidades continuarão aceleradas. As distrações continuarão disputando sua atenção. As opiniões continuarão tentando dizer quem você deve ser, e os desafios continuarão surgindo no caminho. Mas agora, você sabe que não precisa permitir que o mundo determine a música que toca dentro de você. A música da sua vida não é escrita apenas pelo que acontece ao seu redor, mas pela maneira como você escolhe responder a cada instante. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra, cada atitude é uma nova nota
sendo acrescentada à sua própria composição. Todos os dias, você recebe estímulos, frequências, informações e emoções. Algumas elevam você. Outras drenam sua energia. Algumas despertam coragem. Outras alimentam medo. E cabe a você decidir o que merece permanecer dentro da sua consciência. Você é o instrumento. Você é quem escolhe o ritmo. Você é quem decide quais notas continuarão fazendo parte da sua história. Talvez o verdadeiro despertar não seja encontrar uma frequência perfeita, mas aprender a perceber quando algo dentro de você está desafinando. É reconhecer o que precisa ser silenciado, o que precisa ser transformado e o que merece ser amplificado. Quando o mundo ficar barulhento, volte para dentro. Quando tudo parecer acelerado, encontre o seu próprio ritmo. Quando o medo tentar conduzir suas escolhas, respire e lembre-se de quem está segurando a batuta. Porque você não controla todas as músicas que o mundo toca, mas pode escolher qual delas terá espaço dentro de você. E talvez seja esse o verdadeiro poder do som, não apenas aquilo que ouvimos com os ouvidos, mas aquilo que aprendemos a ouvir dentro de nós. A partir de hoje, escute com mais consciência. Escolha com mais presença. Viva com mais harmonia, porque a sua vida está sendo composta agora, nota após nota, escolha após escolha, momento após momento. E quando chegar ao fim desta jornada, talvez a pergunta mais importante não seja qual frequência transformou você, mas qual frequência você decidiu se tornar. Você é o instrumento. Você é a música. E a próxima nota está nas suas mãos. Antes da palavra existia o som, uma frequência, um só tom. A cura possui uma sinfonia, tudo fica em perfeita sintonia. Cada pensamento é uma nota, sua vibração abre portas. Apenas escute sua essência, tudo se revela na consciência. Se tudo se move, se tudo ressoa, a cura é simples, sentir apenas as coisas boas. Eu sou instrumento, eu sou a canção, tudo é movimento dentro do meu coração. O mundo pode até desafinar, mas eu paro, posso respirar. Tudo encontra o meu ritmo, conexão divina, algo íntimo. O ruído tenta dizer quem eu sou, o medo tenta conduzir minha voz, mas eu sei onde estou. O poder nasce dentro de nós. Eu sei, às vezes é mais fácil reclamar, mas acredite, tudo vai se curar. Sinta, deixa fluir, às vezes é preciso apenas permitir. Se tudo se move, se tudo ressoa, a cura é simples, sentir apenas as coisas boas. Eu sou o instrumento, eu sou a canção, tudo é movimento dentro do meu coração. O mundo pode até desafinar, mas eu paro, posso respirar.
simples, sentir apenas as coisas boas.